Miguel acordou sobressaltado com o telefone tocando no meio da noite, o som ecoando como um alarme de incêndio na sua casa em Lisboa. Era a polícia. Seu irmão mais novo, casado e pai de uma criança de 5 anos, havia morrido em um acidente de carro, deixando para trás uma viúva em choque e um órfão desamparado. Mas o que chocou Miguel não foi só a perda, mas a revelação de que seu irmão levava uma vida dupla, com mensagens no celular apontando para um amante homem, expondo segredos que ameaçavam destruir a imagem perfeita da família conservadora. No dia seguinte, Miguel, um arquiteto de 35 anos solteiro e discreto sobre sua própria orientação sexual, dirigiu até o hospital onde a cunhada, Ana, estava internada por um colapso nervoso. A casa dela em Sintra estava vazia, exceto pelo pequeno João, o sobrinho que agora olhava para ele com olhos grandes e confusos. Tio Miguel, o papai vai voltar? Perguntou a criança, agarrando um ursinho de pelúcia. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele próprio lutava com sua identidade há anos, escondendo relacionamentos fugazes para não enfrentar o julgamento da mãe católica devota e do pai patriarca, que via a homossexualidade como uma fraqueza moral. Decidido a honrar o irmão, Miguel propôs adotar João. Ana, devastada e sem condições de criar a criança sozinha, concordou relutantemente, mas com uma condição: que Miguel mantivesse a fachada de uma vida normal para proteger a reputação da família. Nos tribunais de Lisboa, o processo de adoção foi acelerado por laços familiares, mas Miguel sentia o peso da hipocrisia. Ele, que nunca havia sonhado em ser pai, agora tinha que equilibrar sua carreira exigente com a paternidade, tudo enquanto lidava com o luto e os sussurros sobre o segredo do irmão. Para ajudar, Miguel contratou um babysitter recomendado por amigos, Tiago, um estudante de psicologia de 25 anos, com um currículo impecável e referências glowing. Tiago apareceu na porta com um sorriso caloroso, olhos castanhos expressivos e uma energia que imediatamente conquistou João. Eu adoro trabalhar com crianças, disse ele, ajoelhando-se para brincar com o menino. Miguel observou, aliviado, mas algo no jeito de Tiago o inquietava, uma empatia profunda, como se ele entendesse as camadas ocultas da dor de Miguel. Nos primeiros dias, Tiago era pontual e eficiente, levava João ao Parque da Estrela, preparava refeições saudáveis e até ajudava com lição de casa improvisada. Mas logo, ele começou a estender sua presença. Posso ficar um pouco mais para ajudar com o jantar? Perguntava, e Miguel, exausto de reuniões, aceitava. Conversas casuais revelavam semelhanças. Ambos cresceram em famílias tradicionais portuguesas, com pressões para se encaixar em moldes rígidos. Tiago mencionou casualmente um ex-namorado, testando as águas, e Miguel sentiu um arrepio. Era a primeira vez em anos que alguém o via além da máscara. A tensão familiar escalou quando a mãe de Miguel, Dona Maria, visitou. Você precisa encontrar uma boa mulher para ajudar com o menino, insistiu ela, ignorando o desconforto de Miguel. Ele se calou, mas internamente debatia: revelar sua verdade agora, com João dependendo dele, ou continuar a farsa. Tiago, presenciando a cena, ofereceu apoio sutil: famílias podem ser complicadas, mas a honestidade liberta. Miguel se perguntou se Tiago via através dele, e uma atração sutil começou a brotar, misturada com culpa. Uma noite, após João dormir, Tiago ficou para uma taça de vinho. Eu sei o que é esconder quem você é, confessou Tiago, tocando levemente o braço de Miguel. O toque enviou ondas de conflito. Miguel desejava conexão, mas temia as consequências. E se a família descobrisse? E se isso afetasse a adoção? Ele se afastou, mas o seed de dúvida foi plantado. No dia seguinte, Tiago apareceu cedo, com desculpas para mais tempo juntos. João pediu para eu ficar. Miguel aceitava, dividido entre gratidão e suspeita. A pressão social veio de amigos e colegas. Em um jantar de trabalho, um arquiteto conservador comentou sobre esses modismos modernos, referindo-se à comunidade LGBT em Lisboa. Miguel sorriu forçado, mas dentro dele, a raiva fervia. Tiago, ao saber, incentivou: você não precisa se esconder para sempre. Mas Miguel retrucou: é fácil dizer quando não há uma criança envolvida. O conflito interno crescia. Adotar João era um ato de amor, mas exigia sacrifícios que testavam sua essência. À medida que os dias passavam, Tiago se tornava indispensável. Ele organizava rotinas, ouvia desabafos de Miguel sobre o luto e até confrontava sutilmente as expectativas familiares. Uma briga com Dona Maria sobre educação religiosa deixou Miguel abalado. Tiago o consolou, e pela primeira vez, Miguel admitiu sua atração por homens. Eu sou gay, mas ninguém sabe, sussurrou. Tiago assentiu, revelando sua própria orientação, e um laço se formou, não físico, mas emocional, cheio de promessas e perigos. O file termina com Miguel refletindo no espelho, vendo um homem mudado, mas ainda acorrentado.
Tiago batia à porta novamente, e Miguel se perguntava quanto tempo aguentaria antes de ceder. Os dias se transformavam em semanas, e a presença de Tiago na casa de Miguel em Alfama tornava-se rotina inescapável. João florescia sob os cuidados do babysitter, rindo mais e falando do tio Tiago como um herói. Mas para Miguel, cada interação era um campo minado de emoções, atração misturada com medo de dependência. Uma tarde, ao voltar cedo do escritório, ele encontrou Tiago lendo uma história para João, os dois aninhados no sofá. A cena era doméstica, quase familiar, mas despertava inveja em Miguel, porque ele não conseguia se conectar assim tão facilmente. A família pressionava mais. O pai de Miguel, um aposentado rígido de Porto, ligou exigindo uma visita. Traga o menino para a missa dominical, ordenou. Miguel hesitou. Ele havia abandonado a igreja anos atrás, atormentado por sermões contra pecados contra a natureza. Tiago, ao saber, ofereceu ir junto. Posso ajudar a distrair João. Miguel aceitou, mas no carro rumo ao norte, a conversa virou pessoal. Por que você se esconde tanto? Perguntou Tiago. Miguel respondeu com amargura, porque perderia tudo. Minha família, meu trabalho, talvez até João. Na casa dos pais, a tensão explodiu. Dona Maria questionou porque Miguel ainda era solteiro. Você precisa de uma esposa para criar um menino direito. Tiago, discreto mas observador, viu Miguel engolir o orgulho. Mais tarde, sozinho com Tiago no quarto de hóspedes, Miguel desabafou. Eles nunca aceitariam. Tiago se aproximou, mas você aceita a si mesmo. O momento foi interrompido por João chamando, mas o ar carregado de possibilidade deixou Miguel insone. De volta a Lisboa, Tiago encontrou mais desculpas para ficar. Preciso ajudar com o dever de casa. Miguel notava padrões, Tiago cancelava outros compromissos, priorizando eles. Uma suspeita cresceu. Era genuíno ou manipulador? Em uma sessão de terapia que Miguel começou secretamente, ele confessou: sinto que ele me vê de verdade, mas e se for uma armadilha? O terapeuta alertou sobre codependência, mas Miguel ignorou, atraído pela compreensão de Tiago. Conflitos sociais surgiram no bairro. Vizinhos fofocavam sobre o homem solteiro com a criança e o jovem ajudante. Um dia, um amigo de infância confrontou Miguel. Ouvi rumores sobre seu irmão. Cuidado para não seguir o mesmo caminho. A dor foi aguda, Miguel se isolou, mas Tiago insistiu em ficar. Não enfrente isso sozinho. Eles caminharam pelo Tejo, e Tiago compartilhou sua história. Expulso de casa aos 18 por ser gay, reconstruiu a vida estudando psicologia para ajudar outros. Eu vejo sua luta porque vivi a minha, disse. A atração se intensificava. Uma noite chuvosa, com João dormindo, eles assistiram a um filme. Tiago tocou a mão de Miguel, e ele não recuou. Isso é errado? Perguntou Miguel. Tiago respondeu: só se você acha que amor é errado. Mas Miguel pensou em João. Uma relação assim poderia custar a custódia. Ele se afastou novamente, mas o desejo persistia. A família descobriu pistas. Ana, recuperando-se, visitou e notou a proximidade. Quem é esse Tiago mesmo? Miguel mentiu, dizendo ser só um empregado. Mas Ana, ainda amarga pelo segredo do marido, avisou: não repita os erros dele. Miguel sentiu traição, ela sabia do irmão, mas o condenava. Isso o empurrou para Tiago, que o encorajava a confrontar. Um ponto de virada veio em uma festa de trabalho. Miguel foi sozinho, mas Tiago apareceu, por acaso, convidado por um colega em comum. Lá, sob luzes neon, eles dançaram discretamente, e Miguel sentiu liberdade pela primeira vez. Mas um fotógrafo capturou o momento, e no dia seguinte, uma foto circulou em redes sociais locais, gerando sussurros. Miguel confrontou Tiago: você planejou isso? Tiago negou, mas admitiu: quero estar com você, mas não forçado. A honestidade desarmou Miguel, mas o medo cresceu. Ele demitiu Tiago temporariamente, precisando de espaço. João chorou, porque o Tiago foi embora. Miguel mentiu novamente, o coração partido. Sem Tiago, a rotina desmoronou. Miguel lutava com o trabalho e a criança, e o vazio emocional o consumia. Ligou para Tiago dias depois: volte, por favor. Tiago retornou, mas com condições: sejamos honestos um com o outro. Miguel concordou, mas internamente debatia o custo. O file fecha com Miguel recebendo uma carta da família, exigindo explicações sobre rumores. A crise se aproximava. A carta da mãe era um ultimato: venha para casa e explique esses boatos, ou não veremos João novamente.
Miguel amassou o papel, o pânico subindo. Em Lisboa, a sociedade conservadora ainda pesava, apesar dos avanços legais para casais gays. Ele ligou para Tiago, que chegou imediatamente, enfrente-os juntos. Mas Miguel hesitou, envolver Tiago significaria expor tudo. Eles passaram a noite planejando. Tiago argumentava pela verdade, mentir só prolonga a dor. Miguel contra-argumentava, e se perderem João? O debate revelou camadas. Miguel via a adoção como redenção pelo segredo do irmão, mas Tiago via como prisão. Você adotou para provar algo? Perguntou Tiago. Miguel admitiu, sim, para ser o bom filho. No dia seguinte, Miguel viajou sozinho para Porto. A reunião familiar foi tensa. O pai acusou, você está corrompendo o menino com esses amigos estranhos. Dona Maria chorou, pense na alma dele. Miguel defendeu, Tiago é só um babysitter. Mas as mentiras pesavam, e ele saiu abalado, questionando sua escolha. De volta, Tiago esperava com João. Como foi? Perguntou. Miguel desabou, eles me odeiam sem saber a verdade. Tiago abraçou, o primeiro contato real, e Miguel cedeu, beijando-o impulsivamente. O momento foi elétrico, mas seguido de culpa. Não podemos, disse Miguel. Tiago retrucou, por quê? Por causa deles. A relação evoluía em segredo. Tiago encontrava maneiras de ficar, noites de estudo com João como desculpa, passeios familiares. Mas a sociedade interferia. No colégio de João, pais comentavam, um pai solteiro com um ajudante jovem. Suspeito. Miguel ignorava, mas João ouviu e perguntou, tio, você gosta do Tiago como namorado? Miguel gaguejou, o coração acelerado. Um conflito moral surgiu quando Ana reapareceu, reivindicando João parcialmente. Eu melhorei, e você parece distraído, disse ela. Miguel lutou legalmente, mas Ana usou rumores contra ele. Tiago apoiou, mostre que é um bom pai. Mas internamente, Miguel debatia, era egoísta prosseguir com Tiago. Uma traição veio de um amigo, ele vazou a foto da festa para a família. Dona Maria ligou furiosa, você é como seu irmão. Miguel confrontou o amigo, sentindo-se traído. Tiago consolou, amigos verdadeiros ficam. Mas Miguel questionava lealdades. A tensão culminou em uma discussão acalorada. Miguel acusou Tiago de invadir sua vida, você sempre encontra jeitos de ficar. Tiago admitiu, porque me importo. Mas se quiser, vou embora. Miguel não quis, e eles se reconciliaram, aprofundando o laço. Socialmente, Miguel começou a se abrir. Participou de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, compartilhando sua história. Tiago acompanhou, e lá, ouviram relatos semelhantes, famílias rejeitadas, mas vidas reconstruídas. Isso o inspirou, mas o medo persistia. João adoeceu, uma gripe forte, e Tiago ficou noites velando. Miguel viu o compromisso, você é família agora. Mas uma visita surpresa de Ana revelou tudo, ela os pegou em um momento íntimo. Isso é inaceitável, gritou ela, ameaçando contestar a adoção. Miguel defendeu, amo Tiago, e isso não afeta João. Ana saiu, prometendo luta. O pânico instalou-se, perderia tudo. Tiago propôs, casemos, mostremos estabilidade. Mas Miguel hesitou, o conflito interno máximo. O file termina com Miguel no tribunal, aguardando decisão preliminar, o futuro incerto. O tribunal em Lisboa era um labirinto de burocracia, onde Miguel defendia sua paternidade contra as acusações de Ana. Ele vive uma vida instável, argumentava ela, citando os rumores e a relação com Tiago. O juiz, uma mulher progressista, ouviu, a orientação sexual não define capacidade parental. Mas a família de Miguel testemunhou contra, Dona Maria chorando, não é o ambiente certo para uma criança católica. Tiago ficou ao lado de Miguel, oferecendo depoimento, sou psicólogo em formação e vejo Miguel como um pai dedicado. Mas o escrutínio social pesava, jornais locais cobriam o caso como disputa familiar com tons modernos. Miguel sentia o julgamento público, e quando suas inseguranças. Internamente, ele debatia escolhas, sacrificar Tiago pela custódia. Não posso perdê-lo, confessou a Tiago. Este respondeu, escolha o que te faz inteiro. A pressão o levou a uma crise, noites insones, questionando moralidade. Era certo impor sua identidade a João. Uma reviravolta veio quando o pai de Miguel, inesperadamente, ligou, eu errei com seu irmão.
Não quero errar com você. Uma confissão tardia, mas migalhas. Miguel visitou Porto, confrontando, aceite-me como sou. O pai hesitou, mas Dona Maria interveio, pelo bem de João, tentemos. De volta, Tiago planejava defesas, mostra união. Eles organizaram uma rotina familiar, mas Ana escalou, contratando um detetive que expôs encontros. Traição, acusou ela. Miguel sentiu o golpe, privacidade violada. A sociedade reagiu misto. Amigos apoiaram, mas colegas distantes. Em uma manifestação LGBT no Chiado, Miguel falou publicamente pela primeira vez: luto por minha família. Tiago aplaudiu, orgulhoso. Mas o backlash veio, ameaças anônimas, forçando-os a cautela. João, sensível, perguntou: por que tia Ana briga? Miguel explicou simplificado: às vezes, adultos discordam sobre amor. Tiago acrescentou: mas amor vence. A criança aceitou, mas Miguel via o dano emocional. Uma decisão errada veio. Miguel mentiu ao juiz sobre a profundidade da relação, minimizando para ganhar pontos. Tiago descobriu e confrontou: isso é traição a nós. Miguel defendeu, pelo João. Mas Tiago saiu magoado, rompendo temporariamente. Sozinho, Miguel refletiu: o preço da verdade era alto, mas a mentira corroía. Ele buscou reconciliação, encontrando Tiago em um café: desculpe, eu te amo. Tiago perdoou, mas avisou: sem mais mentiras. O tribunal decidiu a favor de Miguel, mas com supervisão. Ana recuou, exausta. A vitória foi agridoce, família fraturada, mas intacta. Socialmente, Miguel enfrentou o ostracismo, mas encontrou comunidade. Tiago se mudou oficialmente, solidificando o laço. O file fecha com paz tênue, mas uma nova ameaça: rumores de apelação. Com a custódia segura, Miguel e Tiago construíram uma vida juntos em Lisboa, mas as cicatrizes permaneciam. João se adaptava, chamando Tiago de pai Tiago, mas perguntas inocentes sobre a família biológica reabriam feridas. Miguel trabalhava na reconciliação familiar, visitas tensas a Porto, onde o pai evitava tópicos sensíveis, e Dona Maria tentava, com orações misturadas, a aceitação relutante. A sociedade testava-os. No trabalho, Miguel perdeu um cliente conservador: não misture negócios com isso. Ele debateu desistir, mas Tiago incentivou: sua integridade vale mais. Internamente, Miguel lidava com culpa, havia traído sua essência por tanto tempo. Uma traição final veio de Ana. Ela vazou detalhes do caso para a imprensa, retratando Miguel como instável. O escândalo explodiu, com debates online sobre pais gays em Portugal. Miguel confrontou-a: porquê? Ana admitiu: pelo meu marido, que vocês dois maculam. A dor era mútua, mas irreparável. Tiago e Miguel enfrentaram juntos, entrevistas, a advocar-se. Nossa história ajuda outros, disse Tiago. Miguel concordou, encontrando propósito na vulnerabilidade. O clímax veio em uma reunião familiar expandida. O pai confessou: seu irmão me pediu ajuda, mas eu neguei. Não repetirei. Uma foda de aceitação, mas tardia. Dona Maria abraçou João, sussurrando: Deus ama todos. Miguel refletiu nas escolhas: a adoção como salvação, mas com custos. Tiago era o ancorador, mas o caminho fora cheio de danos. Anos depois, com João crescendo, Miguel via o ciclo: seria um menino livre de preconceitos. Ele e Tiago casaram discretamente, simbolizando vitória. A história termina com paz, mas questiona: foi certo Miguel esconder sua identidade por tanto tempo, ou a verdade sempre vale o preço, independentemente das consequências?